Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. A diferença entre o ouvinte e o discípulo, parte 3. Já falamos na parte 1 e na parte 2 com muita riqueza de detalhes sobre o ouvinte. Porém, nessa terceira parte, eu quero me estender, focar mais no discípulo, da prática, da honra que um discípulo deve ter na graça de Deus, do compromisso que ele deve ter com Deus, do compromisso que ele deve ter com a igreja que ele congrega, com o evangelho que ele está recebendo aqui nesse lugar. Porque o que foi dado para nós, a graça de Deus, não foi dado para todo mundo. Se você olhar aí o cenário religioso, o que Deus deu para mim, deu para você, Ele não deu para todo mundo. E é muito fácil perceber isso. Não são todos que têm recebido, mas aqueles que Deus tem escolhido para revelar essa graça. Portanto, você tem que valorizar o que Deus tem dado para você aqui. Você tem que valorizar a compreensão que você tem recebido, as muitas coisas que Ele tem te dado como entendimento, os olhos iluminados que você tem hoje. Você tem que ser muito agradecido a Deus pelas revelações na palavra, no ensinamento que Deus tem te dado aqui nesse lugar. O discípulo, ele tem compromisso, ele valoriza tudo isso que ele tem recebido. O discípulo congrega bastante porque ele tem compromisso com a verdade de Deus. O discípulo, ele gosta de ouvir a palavra do seu Senhor. Ele cuida, ele mantém isso aqui. Então hoje eu quero me estender, eu quero focar na prática que um discípulo deve ter, o discípulo de Deus. O cuidado, o zelo, ele valorizar o que Deus está dando para ele. Porque o que Deus tem dado para você aqui, Ele não tem dado para todo mundo, repito uma vez mais. Então, o discípulo ele tem compromisso com a verdade de Deus. Eu recebo todos vocês aqui tendo compromisso com a verdade de Deus, e você que está me ouvindo do outro lado, assumindo essa graça na sua vida e se tornando alguém que congrega também em um nome do Senhor Jesus. Quando você é um discípulo de Deus, e esse é o foco na terceira parte, você não tem que se apegar ao que Deus lhe dá. Um ponto muito importante. Portanto, eu recebo o seu coração generoso para semear no altar da graça e sempre o melhor. O discípulo, ele não pode estar apegado, a sua confiança não pode estar no dinheiro. Nós aprendemos, e isso, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 17, porque lá Paulo exorta a igreja que você não deve depositar a sua esperança na riqueza que Deus lhe dá, mas no Deus que está te dando o dinheiro, a prosperidade, o trabalho, a saúde e a força em o nome do Senhor Jesus. Então, é nele que tem que estar a nossa confiança. Abençoados, Deus serve a você quando você serve a Ele. Você está servindo a Deus, Deus ele vai te servir. E quem nos ensina isso é o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 14. Abra sua Bíblia e vamos acompanhar. Aqui, Paulo expressa a sua gratidão para com os filipenses, por sua generosidade, pelo coração generoso. Pessoas que estavam com a sua confiança em Deus, que tudo nos proporciona. Tudo.
E começa assim Filipenses 4,14, muita atenção. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Verso 19. Aqui o apóstolo Paulo fala que quando você serve a Deus, esse Deus, ele te serve. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas, o quê? Necessidades. Cada uma, hein? Cada uma das vossas necessidades serão o quê? Suprida. Você que tem semeado seus dízimos e ofertas, você que tem semeado o seu tempo para estar aqui, e às vezes até cansado depois de uma semana de muito trabalho, às vezes com dor, às vezes enfrentando uma enfermidade, esteja certo, estamos num corpo de carne, né? Então estamos sujeitos a dor, enfermidade, a cansaço, etc. Mas esteja certo, a sua recompensa vem do Senhor. Porque aqui está dizendo que segundo a sua riqueza, Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Não é só financeiramente, é saúde, é paz, é harmonia, é livramento, é prosperidade, porque essas são as nossas necessidades. Suprir as nossas necessidades. E a sua recompensa virá do Senhor. A paz que a sua vida precisa, a saúde que o seu corpo necessita, a proteção que a sua casa e a sua vida precisa, a sabedoria, o domínio próprio, aprender a suportar, amém? Tudo isso e muito mais são recompensas de Deus em nossa vida. E Deus, ele sabe retribuir, ele sabe recompensar aquele que é fiel, aquele que tem um coração generoso no altar da sua graça. Só para você ter esse entendimento com Bíblia, coloca aqui no telão para a gente remir o tempo, Colossenses capítulo 3, verso 23. Você que tem um coração comprometido com Deus, a sua vida será recompensada pelo Senhor. Olha só, Colossenses capítulo 3, verso 23 ao 24. E tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o quê? O coração. Está vendo? Tudo que você está fazendo para Deus, faça o melhor e faça com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, que dele você receberá a recompensa. Com ao Senhor e não a homens. Quando você traz as suas semeaduras, não é para mim, é para a obra do seu Deus. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, a recompensa, porque a Cristo o Senhor você está o quê? Servindo. Amém? Então, por Deus, você será recompensado. E não para por aí não. Jeremias 17:10. Aqui também no telão para remir o tempo. Jeremias. Acompanhe aqui no telão e vejamos aqui na nossa Bíblia também. Tá? Jeremias 17:10. Jeremias 17:10. E começa assim Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então veja, as suas atitudes, tudo que você faz diante do altar da graça de Deus, o seu Deus está vendo e irá te recompensar. Salmo 58, verso 11. Abra também a sua Bíblia no Salmo 58, verso 11. E começa assim o Salmo 58, 11. Então se dirá, na verdade há recompensa para quem? Para o justo. Digo, recebo
essa palavra. Há recompensa para o justo de Deus. Louvado seja o nosso Deus. Há um Deus, com efeito, que julga onde? Na terra. Eu recebo essa palavra. Abençoado, Deus não é injusto de ficar esquecido do vosso trabalho. Se Ele está observando, se Ele está atento às suas ações, às suas atitudes, Ele não será injusto de se esquecer do vosso trabalho. Uma outra coisa muito importante também, aquele que quer servir a Deus, que quer ser um discípulo do Senhor, a lealdade, o seu primeiro amor é Deus. Amém? O seu primeiro amor tem que ser Deus. Com esse Deus, a nossa dedicação tem que estar o quê? Em dia. Se nesse novo ano você quer colher grandes realizações, grandes conquistas, se você recebe o ensino de hoje, você vai ter esse melhor ano da sua vida. Se você recebe, você vai ter. Pastor, eu recebo esse novo ano sendo de realizações maravilhosas no meu trabalho, no meu lar, nas minhas finanças, porque eu tenho projetos, eu tenho sonhos, eu tenho metas, eu já conversei com Deus as coisas que eu quero. Então, se você recebe esse ensino de hoje, essa glória de hoje, você será bem sucedido em tudo que você realiza. Porque nós aprendemos na parte 2, que se você coloca em prática, você será bem-aventurado em tudo que você realiza, se você deixa de ser um ouvinte e se torna um operoso praticante da palavra de Deus, ou seja, um discípulo. Então as coisas acontecem e eu recebo acontecendo. Nesse novo ano, na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Então, o seu primeiro amor tem que ser o teu Deus. A nossa dedicação tem que estar em dia com Ele. É como nós aprendemos na parte 2 desse tema. Não troque, não coloque na frente do seu compromisso com Deus o lazer, o passeio, o almoço com os seus, por exemplo. Seja primeiro adorador do seu Deus. Primeiro sirva ao seu Criador. Por que eu tenho que fazer tudo isso? Porque depois, o seu lazer, o seu passeio, o almoço com a família, vai ser muito mais prazeroso em tudo. Porque quando tu congrega, tu sai daqui com o teu coração cheio de amor, cheio de perdão, cheio de paciência, para suportar, para perdoar, para entender a debilidade do outro. Agora, quando você não congrega, meu filho, você vive um inferno de vida. Porque o outro já está na carne, e você também na carne. Aí carne com carne só dá paz, né? Dá churrasco o negócio. E queima. A carne fica queimada. Um péssimo churrasco. É por isso que a gente tem que estar congregando bastante. O discípulo tem sede de congregar. Ele gosta de ouvir bastante a palavra de Deus. Porque ele sabe que quando ele regressa ou para o trabalho, que tem pessoas que quando termina a reunião aqui vai para o trabalho, outros vão para a sua casa, ele regressa cheio da compreensão, do perdão. Por isso que é muito melhor você priorizar primeiro Deus. Amém? Primeiro o seu relacionamento com Deus. Porque quando você se alimenta da água viva, o seu coração sai daqui alimentado com o melhor para você dar para os seus na sua casa. Olha o que falou Jesus, e palavras duras. Mas se você quer servir a Deus, quer ser um discípulo, você que me acompanha do outro lado, você tem que colocar em prática isso que nós vamos ler agora em Mateus, capítulo 8, a partir do verso 21. Mateus 8, 21. Olha só, palavras do Senhor Jesus. Mateus capítulo 8, a partir do verso 21. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos o sepultar os seus próprios o quê? Mortos.
Se você lê isso aqui ao pé da letra, não tem lógica. Um morto sepultando o outro. Morto para o Senhor Jesus é aquele que não crê no seu ensino. Amém? Então Jesus falou, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Um discípulo nunca deve deixar de fazer o mais importante, que é servir ao Criador, adorar o Criador, para priorizar laços familiares. Jesus está ensinando. Amém? Nós que temos o desejo de servir a Deus, não podemos priorizar laços familiares, deixar as coisas de Deus para depois. Então, Jesus ensina aqui para os seus. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Prioriza o reino de Deus, prioriza o seu Deus. É preciso passar esse ensino do Senhor Jesus para vocês. Amém? Para você que quer ser um discípulo, você precisa saber disso. São palavras duras de falar? São. Mas é um ensinamento que está na Bíblia, Jesus passou e eu também tenho que passar para vocês. Para ser discípulo, às vezes você vai ter que contrariar a vontade de seu filho, a vontade de seu marido, de alguns da sua casa para servir a Deus. Tem pessoas da sua casa que não quer que você congregue. Então, vai ter momentos que você vai ter que contrariar a vontade dessa pessoa para estar aqui, congregando e sendo adorador. E eu aconselho você a orar por essa pessoa. Orar por esse filho, orar por esse marido, por essa esposa, por essa mãe, por esse pai, para que essa pessoa esteja no mesmo pensamento que você, que é justamente estar aqui servindo a quem? A Deus. Mesmo pensamento. Meu Deus, eu te peço pelo meu filho, peço por esse marido, porque eu não poderia deixar de estar aqui hoje para agradar a pessoas da minha casa, da minha família. Porque se você começar a fazer esse tipo de agrado, você vai parar de congregar, viu? Rapidinho. Porque tem pessoas na família que não desejam que você esteja aqui, não deseja que você semeie, não deseja que você frequente aqui a igreja. Então, a recomendação do Senhor Jesus é que você nunca deve deixar de fazer o mais importante. Agora, vamos falar das pessoas que desejam ser discípulos de Deus, mas que cria nela mesma um bloqueio. Tem pessoas que têm desejo de ser servo de Deus, mas quer mesmo, mas ela carrega um certo bloqueio. Eu tenho pouca cultura, mas como eu quero? Mas ela anda com esse bloqueio dentro dela, no coração. Tem um pouco estudo. Eu não sei ler, não sei escrever, não sei falar muito bem, sou velho. Mas tem o desejo, mas anda com esse bloqueio em sua cabeça. Isso tudo é carne causando bloqueio em você. Tudo isso para Deus não significa nada. Você ter pouca cultura, pouco estudo, não saber ler, pastor, não sei falar muito bem, tudo isso para Deus não significa nada. E eu vou provar isso com a Bíblia, que não significa nada para Deus. Tem uma narrativa, mais precisamente na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que diz que Deus capacita os seus escolhidos. Amém? Olha só. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 4. E começa assim a segunda carta de Paulo aos Coríntios 3, 4. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de quem? De Deus. Então é Ele que te capacita. Então, esse pensamento, eu não posso, eu não sou capaz, eu não tenho condições de ser servo de Deus, de ser um discípulo de Deus, isso é tudo bloqueio que a sua carne está criando em você mesmo. Eu não sei falar muito bem. Moisés era um homem com dificuldade na fala. E ele foi usado por quem? Por Deus. Deus o usou para libertar o povo escravo que estava na mão de Faraó.
O outro exemplo a se pensar, Davi. Era o filho mais novo de Jessé e foi escolhido para ser o quê? Rei. Não foi por causa da aparência nem da força, mas por causa do seu quê? Coração. O que importa para Deus, o requisito que Deus deseja em nós, é se há humildade aí no seu coração, obediência, fidelidade, amém? Disposição para servir. Você está disposto? Então isso é que importa para Deus. Eu já sou velho, mas eu tenho uma vontade de estar na igreja para adorar a Deus. Tem? Então maravilha. Nada te impede de ser servo de Deus, de ser um discípulo do Senhor. De ser um discípulo do Senhor. Se há disponibilidade, louvado seja Deus. É isso que importa para Deus. Um coração humilde, um coração que deseja, que quer. Davi, ele foi escolhido a rei, não foi pela aparência nem pela força, foi por seu coração. Que era um coração segundo a vontade de quem? De Deus. Um coração que demonstrava amor. É só você pegar os salmos. Um coração que demonstrava confiança, fé e fidelidade ao Senhor. Se você olha para os apóstolos, Pedro, por exemplo, era pescador, de um viver simples, de pouca cultura, mas foi escolhido para ser o quê? Discípulo. Paulo, embora era um homem culto, um homem de muita cultura, um estudioso, teve que se despir da sua autossuficiência para servir a quem? A Deus. E Deus escolhe pessoas assim, para que a glória sempre seja o quê? Dele, e não dos homens, para que ninguém se glorie na sua própria o quê? Força. Então, tem pessoas muito complexadas, como Moisés, o primeiro exemplo. Eu não sei falar muito bem, eu já sou velho, e é muito importante você que me ouve aí do outro lado, tirar esses bloqueios da sua cabeça, do seu coração. Vamos aqui analisar com evidência a situação de Moisés. Abra no livro do Êxodo, capítulo 4, vamos começar por essa evidência. E começa assim, Êxodo, capítulo 4, a partir do verso 10. 4, 10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado o quê? De língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Que pensamento inteligente para ele refletir, pensar. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou surdo, ou o que vê, ou cego? Não sou eu? Então aquela pessoa que está cega não foi o diabo que cegou? Quem ensina isso é a religião, é o sistema, não é verdade? Você que está cego, você que está paralítico, a gente vai tirar esse demônio aí agora. Mas quem é o soberano em todas essas coisas? Deus, está na Bíblia. Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou que vê ou cego, não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora e serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Então, quando Deus quer usar uma pessoa, Ele capacita. Você não tem que ficar preocupado. Eu tenho pouca cultura, eu tenho pouco estudo, eu não sei falar muito bem, eu já sou velho. Fique em paz, porque o que importa para Deus é a sua disposição. O que importa para Deus é o seu coração. Amém? É a sua fidelidade, a sua vontade. Então, ele precisava tirar esse bloqueio que a carne estava causando no coração dele. Coração de Moisés. Situação de carne. Aí ele repete essa dificuldade de novo. Aí Deus, mas de novo tu vem falar sobre isso? Eu já resolvi essa questão. Eu não me importo, eu vou te usar do mesmo jeito. Do jeito que você está aí, eu vou te usar. E ele repete essa situação, essa dificuldade, no capítulo 6 do Êxodo, verso 12. 6, 12. Ó. E começa assim, Êxodo 6, 12.
Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar o quê? Bem. Então ele repete essa dificuldade que Deus já havia falado no início do capítulo 4, que não seria o quê? Um problema para Deus. E por uma terceira vez ele fala da sua incapacidade de falar bem. Êxodo 6, verso 30. Aqui mesmo, 6:30. Respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei o que? Falar bem. Como, pois, me ouvirá o que? Faraó. Aí depois Deus conversa com: eu te constituí, eu te escolhi, eu te quero do jeito que você está aí. Eu vou te capacitar. Amém? Amém? Sabe qual é a pessoa que não serve para servir a Deus? A pessoa apegada ao dinheiro. Lembra do jovem rico? Ele queria ser discípulo e ele desistiu de tudo por causa de quê? Do dinheiro, dos bens materiais. Essas são as únicas pessoas que não servem para servir a Deus. As pessoas apegadas aos bens materiais, pessoa egoísta, avarenta, a pessoa de nariz em pé, que acha que conseguiu tudo com a força do seu braço. Ela não reconhece que foi Deus. Não, foi eu que conquistei. Foi eu que fui ali, fiz, lutei, suei, fui eu. Mas ela não quer reconhecer que Deus capacitou, deu saúde, livramento, proteção para ela chegar até lá. Não é humilde. Então, essas são as pessoas que não servem para servir a Deus. A pessoa que não se importa com ninguém é uma outra que não serve para ser discípulo. A pessoa que não tem consideração ao próximo, que não se importa com ninguém e só com ela mesma e com alguns da sua família. Não, é só eu, o fulano, não quero saber de ninguém. O fulano lá que morra, não quero saber de nada. Só a minha vida, a minha casinha, os meus filhos. Esse não serve para servir a Deus, porque é egoísta, não se importa com ninguém, não quer saber de ninguém. Agora, a pessoa que serve para Deus é a pessoa humilde, tendo muita cultura ou não, tendo muito dinheiro ou não, mas é humilde. Esse serve para ser discípulo de quem? De Deus. E o nosso Deus, Ele procura corações assim sobre a terra. E eu recebo que você faz parte desse grupo. Amém? Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, 16, 9. E começa assim, o segundo livro das Crônicas, 16, verso 9. Eu estou lendo a Bíblia para você, a palavra de Deus. Que se você coloca em prática, recebe, obedece, tudo que está sendo ensinado aqui, esse novo ano vai ser o melhor da sua vida. Não existe uma maneira de você ser feliz nesse novo ano de uma outra forma. Sem prática, sem envolvimento com Deus, sem dedicação, sem fidelidade, sem zelo, sem compromisso. Se você é uma pessoa que não assume Deus na sua vida, o Evangelho, não tem como esse novo ano ser o melhor da sua vida. Mas se você coloca em prática, esse novo ano vai ser de grandes realizações para você. Vai ser de grandes realizações. Segundo livro das Crônicas, 16, 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passeiam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente o quê? Dele, até aqui. Então Deus, Ele procura pessoas cujo coração seja totalmente o quê? Dele. Um coração voltado para Ele, um coração disposto, humilde, sincero, leal, que não troca, que não deixa para depois esse momento de estarmos aqui reunidos como igreja de Deus. Agora, no seu regresso, vai ser muito melhor, porque você está saindo daqui alimentado, então você vai ser muito mais bem-aventurado na sua família. No seu passeio com os seus filhos, no almoço com os seus, vai ser muito mais saboroso,
vai ser muito mais gostoso. Porque o seu coração está cheio de amor, que a palavra te alimentou. Amém? Vamos estar de pé e agradecer a Deus e realizar a nossa oração para esse novo ano ser o melhor da nossa vida. Feche seus olhos. Muito obrigado, Deus, por tua palavra que veio para edificar a minha vida de servo, a minha vida de discípulo, para que eu venha ter mais firmeza, maior compromisso com o Evangelho da graça de Deus. Uma vida mais dedicada, mais comprometida com o Evangelho. E diga para o seu Deus, para o seu Criador: eu creio que tudo é possível, e que nada é impossível para mim, para ti, meu Senhor. Eu sou o teu servo, e eu recebo, Senhor, que o Deus que eu sirvo, o Deus que está dentro de mim, torna tudo possível, em nome do Senhor Jesus. Faça a sua oração. Tire todos os bloqueios do seu pensamento que a carne tentou colocar em você. Situações que têm atrapalhado a sua vida, que têm trancado a sua vida, pensamentos que têm entristecido a sua vida, pensamentos de medo, pensamentos de dúvida, de insegurança, pensamentos que falam que você é incapaz, que você não vai conseguir, que não vai dar certo. Fale com o seu Deus: Senhor, varre do meu coração, varre da minha vida todos esses pensamentos que a minha carne tenta colocar em meu coração, que eu não serei feliz, que as coisas não vão dar certo para mim, que as coisas não vão acontecer, que eu não vou sair da situação difícil que eu estou. Varre do meu coração, Senhor, tira da minha vida todos esses pensamentos, em nome do Senhor Jesus, pensamentos ruins. E eu recebo que tudo é possível para mim, e que nada é impossível para o servo de Deus que está vivendo na sua graça. Eu recebo que em tudo o Senhor me capacita e o Senhor me dá força. Nesse novo ano, converse com o seu Deus, chame a existência os seus projetos, os seus sonhos, as suas metas para esse novo ano, as coisas que você quer para a sua vida desse novo ano, as coisas que você quer tomar posse. Essas são as coisas que eu preciso, Senhor, e eu recebo tomando posse desse novo ano, em nome do Senhor Jesus. E recebo que será de grandes realizações, meu Pai. Mas antes, tira do meu coração, Senhor, a dúvida, o medo, o pensamento ruim. Varre da minha vida, em nome de Jesus. Recebo e recebo. Essa pessoa vencendo a dor, esse teu filho, esse teu servo vencendo a enfermidade, esse sofrimento. Receba a tua alegria sendo grande nesse novo ano abençoado. O Deus que você está servindo, enchendo a tua boca de riso, de alegria, de felicidade, de grandes realizações, em nome do Senhor Jesus. E o nosso Deus, Ele é Deus que tudo nos proporciona. Está na palavra. Exorta os ricos do presente século para não depositar a sua confiança nas coisas materiais,
mas no Deus que tudo proporciona. E assim estamos firmando o nosso coração nesse novo ano, Senhor. Uma vez mais, em Ti. No abençoador, no Criador, no Deus que pode me curar, no Deus que pode realizar os meus sonhos e projetos, no Deus que pode trazer grandes realizações para a minha vida profissional, para a minha vida que trabalho por conta própria, para o meu ministério, para a minha vida de servo, em um nome do Senhor Jesus. Faça a sua oração e determine, chame a existência, que esse novo ano seja o melhor da sua vida. Tem pessoas, meu Deus, nesse momento de muito longe, que me acompanham através dessa oração, que há muito tempo pede pelo seu lar, Senhor, algo e até hoje não recebeu. Que tem pedido pelo seu filho, meu Deus, e que até hoje não recebeu. Que tem pedido pelo seu marido e até hoje não recebeu. Que o Senhor, meu Deus, por tua bondade infinita, por tua misericórdia que dura para sempre, que esse coração, meu Deus, venha a ser assistido por tua grandeza, venha a ser respondido por tua bondade, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Essa pessoa que tem pedido e que nunca recebeu o pedido que fez pelo seu filho, que essa pessoa ela venha receber agora. Nós te pedimos, meu Deus, porque não temos uma outra pessoa que pode, só o Senhor. De repente você que está aqui é essa pessoa também, que há muito tempo pede por algo e nunca recebeu resposta. Que essa seja a grande realização, a tua maior e grande conquista nesse novo ano, em o nome do Senhor Jesus. Tomando posse da resposta desse seu pedido, desse seu desejo, de há muitos anos, de há muito tempo, em o nome do Senhor Jesus. Que assim seja e que todos digam: obrigado, Deus, eu recebo a ministração dos teus anjos na minha vida, nesse novo ano, em o nome do Senhor Jesus. Que eu declare e recebo, sendo melhor, bom para todos nós. Louve a Deus com suas palmas, bem forte. E feliz ano novo para todos que estão me ouvindo e para todos que estão aqui. E se despeça desse irmão e declare: feliz ano novo, em o nome de Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.